Saudações, boa tarde, boa noite, bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos fazer mais um vídeo, quase acabando, hein? Quase acabando esse livro sensacional, magistral, Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, que vai sempre mais aprofundando os aspectos psicológicos e políticos da narrativa, né? Então nós já estamos em outra geração, porque nasceu a menina Alba, lembra a Alba, né, que foi adotada lá, né, pelo Conde, né, o Conde, o famigerado Conde, que ainda bem que sumiu da história, né, o Conde sumiu da história, ninguém sabe mais. Então a Alba nasceu na casa da esquina, no casarão da família Del Valle, né, e a guarda do Trueba, né? Então, e aí o sentido Trueba também voltou, né? O senador, né, eleito, ele voltou para casa, né? A Clara permitiu que ele conhecesse a neta, então ele vai, né, vai conviver com a neta, e aí toda aquela efetividade que ele não tem por ninguém na história, ele tem pela neta Alba, né? Então é interessante como é que tem a sintonia ali do avô com a neta, por mais que a neta depois vai se envolver com os esquerdistas, né? Vamos ver. Nós estamos no capítulo 9, então a Alba vai nascer com aquele cabelo verde igual ao da Rosa, né? E aí vai ter também, né, esse corte assim, da Alba, quando ela vai fazer 7 anos, vai ter a morte da Clara. Então nós temos esse momento de transição da segunda para a terceira geração, né? Ou seja, então nesse mesmo período nós vamos ter então a infância da Alba, né, que é a filha da Blanca, né, e a da Blanca e do Pedro III Garcia, não é isso, né, que vai se tornar um cantor, né? Ele vai se tornar um cantor de cantigas populares, revolucionárias, nisso. Muito bem, então a Alba vai ter essa infância, ela vai estar ali entre o tio Jaime e vai ficar esperando os retornos, os viagens do tio do Nicolás, né? Interessante, lembra muito a Clara quando um tio, lembra do tio Marcos, que ia viajando também, fazendo expedições, né? Então que repete um pouco na família, né? Lembra o Senhor Solidão, também essas repetições. Então aqui nós temos a Alba, né, a neta do Esteban Trueba, e ela vai ficar esperando a volta do tio Nicolás. O Nicolás fica lá viajando pela Índia, né, aprendendo espiritualidade, tipo yoga, assim, né, ele volta igual um hippie, né. Enquanto isso, o Jaime, que é o irmão mais racional, né, o médico da família, ele vai se dedicar aos estudos, ainda mais depois que a Amanda, né, a gente viu nos capítulos, a Amanda, que é a irmã do Miguelito, né, o Miguel, a Amanda vai embora, né? Então ela passa um período ali se tratando, porque ela sofreu, né, um fim de gravidez, né? Então a gente dessas questões dos irmãos. E aí o Jaime se afastou um pouco, né? O Jaime se afastou um pouco assim, da família, inclusive do irmão Nicolás, e o Nicolás também viajou, né? E o Jaime passou a se dedicar mais ao serviço voluntário, à medicina voluntária e se ligar mais aos grupos de esquerda, socialistas, né? Então, por isso que o senador não suporta os filhos, né? Ele não suporta sempre que um filho virou hippie, né? Espiritualidade lá, igual a da Clara, né? E o outro filho se tornou médico socialista, né? Então fica pregando lá junto aos sindicatos. Então o senador só tem a neta a Alba, né? Porque ele já brigou lá com a Blanca, brigou a casar com aquele conde lá, marmota lá, né? O conde mais estranho que tem, é o cara mais caricatural que tem na história. Mas aí apareceu outro caricatural, né? Que não precisava, né? Também acho que não precisava ter personagem caricatural, né? Porque ela podia desenvolver o personagem mais bem desenvolvido da história, é justamente o Esteban Trueba, né? Que períodos enormes da história ele é o protagonista, antagonista, né? Porque ele é o principal, mas ele é o antagonista da Clara e da Blanca, né? Então, e aqui na relação da Alba, a Alba vai ter um antagonista que vai ser o neto bastardo do senador, né? Que vai ser o Esteban Garcia, que é aquele neto de uma criada lá, né? Das Três Marias, que ele violentou lá no início do romance, né? Pra você ver como é que você faz uma coisa, né? As consequências chegam, né? As consequências chegam. O mal que você faz, né? O mal você recebe. Então ele tem esse neto bastardo, e esse neto bastardo começa a odiar tanto essa neta também. Então ele odeia tanto o patrão, né? Que chega lá o patrão. Tem uma cena dele lá, né? Ele que delatou onde estava o Pedro III Garcia. E aí foi a hora que, né? O patrão lá quase matou o Esteban III, né? E aí ele não recebeu a recompensa, né? Vamos, patrão, você não me deu a recompensa. Aí ele chega lá depois na cena e ele começa a molestar, né, a neta, né, a Alba, mas o que ele quer é uma carta de recomendação para ser carabineiro. O carabineiro é uma carreira militar, né, junto ao governo, né? Então aí o Esteban Trueba quer se livrar logo desse, ele nem sabe que é um neto bastardo, nem sabe. Quer se livrar logo do cara, né? Porque ele não deu a recompensa prometida, e aí ele dá lá a carta de recomendação para ele ser carabineiro. Depois nós vamos ver esse problema, né, desse cidadão aí esse cara ressentido receber uma carta de militar, né, de policial ali,
estar armado, né? Muito bem, então, né, seguindo o enredo, nós temos então essas rixas, né, entre os filhos, né, e o senador está vivo, né, até que acontece a morte da Clara. Acontece a morte da Clara, então tem a voz do senador aqui narrando isso, né, a forma como ele cuida da mulher nos últimos dias, né, como é feito o sepultamento, né, como é que foi aquela procissão do velório, né, todas as pessoas querem se despedir da Clara, né, então a Clara assim, foi o fechamento de uma etapa do livro. Então podemos dizer agora que começou a parte 3 do livro, né. O livro não é dividido em partes, né? O livro é dividido em capítulos, então nós estamos saindo do capítulo A Menina Alba, a época da decadência, que é justamente essa época da morte da Clara, né? Porque aí quem vai cuidar da família, quem vai cuidar da casa, né? A Blanca sozinha não aguenta, né? E a Blanca, assim, ela não voltou para o Pedro III Garcia, né? Assim como a Alba não sabe que o Pedro III Garcia é o pai, né? Ela fica achando que é o conde lá, né? Depois a narradora que vai e volta na história vai dizer que a Alba foi levada para reconhecer o corpo do conde, mas, né? Tem as coisas assim. Então essa época de decadência e o despertar, que é o capítulo 11, onde a gente leu, né? Que vai ser justamente essa perda da infância e adolescência da Alba, né? Em que a Alba vai conhecer o Miguelito lá, o Miguel lá na faculdade, né? O Miguel que agora é um estudante, um revolucionário. Mas essa parte Então, um dos personagens caricaturados da história é um sobrevivente, né, dos campos de concentração, que é o rei aqui das panelas de pressão, né, pra você ver. Mas aí com algum judeu sefardista que tenta, né, conquistar o coração da Blanca, que é uma mãe assim, né? O que aconteceu com o pai, né, do conde? O que aconteceu com o conde? O conde sumiu da história. Então ela voltou para casa com a filha Alba e tem que criar a filha sozinha, né? Então tem mas obviamente que o Esteban, né, o Esteban é altamente conservador, não vai querer um judeu na família, né? Então ele não é a favor disso. Enquanto isso, a Blanca continua se encontrando de forma, né, clandestina com o Pedro III, que agora é um cantor, a música dele toca na rádio, né? E aí a filha, mesmo não sabendo que é filha dele, fica ouvindo na rádio. Daí o senador passa lá e quebra o rádio, porque não suporta essas músicas de comunista, né? Isso é tudo comunista. Tudo para ele é comunista, né? Então aquele cara, assim, nesse ponto ele é bem caricatura, porque quem não é conservador do partido dele é comunista, né? Então ele mistura comunista com anarquista, com socialista, então dá uma confusão. E aí, agora a gente vai conhecer mais o ponto de vista socialista na história, justamente com o Miguel e o Jaime, né? O Jaime, que vai ser essa ligação que a gente vai ter agora, tirando essa caricatura, porque até agora a gente viu os comunistas como caricatura na história, né? Então, não estou falando que a gente está transformando os comunistas em caricatura, mas como a gente só vê pelo olhar do conservador, ainda mais conservador, né? Que é conservador, bem conservador, né? Então a gente vê que os comunistas aqui tudo misturado, os socialistas, os anarquistas. Muito bem, aqui então o importante é saber, há um momento de transição na história em que a Alba vai ser o centro e possivelmente aí que ela vai ter contato depois com os cadernos que a avó deixou, né? E essas conversas com o avô, porque ela tem uma afinidade com o avô, ela consegue conversar com o avô, e o avô não conversa mais com a Blanca, por exemplo. Então, obviamente que quem consegue mais informações na história toda é a Alba, né? Então, possivelmente a Alba está escrevendo o livro, realmente, né? Estou reconhecendo que, né, a Alba é a quem mais tem possibilidade. Ela conversa com o avô, né? Agora ele está solitário, né? Quase 90 anos. E o avô agora é aquele senador, né? Conhecido. Só que ela não fala para ninguém que ela é neta. Tanto é que na hora, aí no outro capítulo, né? Quando ela vai para a universidade, conhece o Miguel, e aí os estudantes estão lá se revoltando contra o governo, né? Aquela pauta dos estudantes agora são bem engajados. Né? Os estudantes agora são a nova onda de esquerda mesmo. E aí tudo que o senador odeia. E ela não fala, né? Que ela é, né? Igual o Jaime também não fala que é filho do senador, né? E aí, na hora lá que eles estão resistindo, eles tentam ocupar a escola, a universidade, né? E os carabineiros estão cercando. É nesse mesmo momento, né, que a Alba ficou lá do lado dos estudantes, não porque ela é uma revolucionária, né? Ela não mexe com política, né? Ela não mexe com política. Apesar que a Blanca tem essa tendência mais à esquerda, né? Até porque ela tem esse caso ainda com Pedro Garcia, né? Pedro III Garcia. E aí acontece que ela fica lá no colégio, mas nesse mesmo momento, ela está com 14 anos, ela tem chegam as regras, né? Ou seja, ela se torna ali um adolescente mesmo, né? Agora ela entende, ela é altamente bem científica, ela sabe o que está acontecendo, só que ela está no meio ali, no cerco, né? E ela é obrigada a sair, e aí um dos carabineiros identifica, essa é a neta do senador. Quem é o carabineiro? Justamente aquele, o neto bastardo, né? Que vai aparecendo muita história cidadão aqui, tá aparecendo, que é o Esteban Garcia, né? Então ele se vinga, né? Ele a assedia, né? Ele tira do prédio lá, mas ela
começa a assediá-la sexualmente, né? Então é uma cena muito forte. E ela tem que, né? E ela sentiu, ela se envolveu mesmo sentimentalmente com o Miguel, e a gente vai conhecer agora mais o lado da esquerda, né? Que essa resistência e o amor livre também, né? Na época nós estamos aqui nos anos 60, então, assim como lá o Nicolás voltou como um hippie, né? Um yoga, né? Um yoga, assim, um yogi, que é uma cultura bem, né? Fica rezando em sânscrito, por exemplo, né? Fazendo mantras em sânscrito. Tanto é que ele coloca o senador em maus lençóis várias vezes, né? Em que, por exemplo, ele vai fundar lá uma seita e tal, e aí ele corta o cabelo da menina, na Alba, aí o senador chega lá com uns guarda-roupa lá e quebra tudo, né? Os caras, portão, quebra tudo. E aí ele, de protesto, vai se deitar em plena praça lá, né? Da cidade, da capital, totalmente nu e rezando os mantras. Aí o senador fala assim, ó, pega esse dinheiro aqui e some. Aí ele some e vai fundar uma seita. E vai fundar uma seita lá na América, né? Lá nos Estados Unidos vai fundar uma... Então tem umas cenas assim, e o Jaime cada vez mais engajado socialmente, né? A gente vai ver que ele vai se envolver com o novo governo, que vai agora a esquerda vai subir, né? Então depois dessa parte que a gente tem aqui do 11, a gente vê como é que ele desenvolve mais. Os conservadores achavam que seria impossível, né? Seria impossível a esquerda subir sem revolução. E aí o que acontece é que os socialistas sobem ao governo democraticamente, né? Ou seja, organizando suas bases, né? Ou seja, usando o próprio sistema político da burguesia, né? Que é a democracia representativa, os socialistas conseguem votos para assumirem o governo. Só que aí os conservadores não vão aceitar, né? Ou seja, o jogo é legal desde que eles ganhem, né? Então, na hora em que a esquerda ganha de forma democrática, a direita não aceita, né? Então, os conservadores vão começar a minar, a sabotar o governo. Mas a gente vai ver isso no final, no último vídeo, né? Que a gente está chegando no final. Nós já estamos na página 350, né? E aí a Alba então ela vai ficar entre o avô, né, que é um cara tanto conservador, que ela vê que o cara é conservador, e essa paixão agora pelo Miguel, que é o líder estudantil de esquerda, né? E ela não sabe ainda, né? Mas deve descobrir em algum momento que esse cantor popular do rádio, né, que faz suas canções de protesto, canções, né, de esquerdistas, é o próprio pai, né? O pai. Ela sabe que a mãe, né, sai à tarde, né? Ela foi até apresentada. Só que em nenhum momento a mãe falou, olha, isso aí é o seu pai verdadeiro, né? A Alba continua achando que o pai dela é aquele conde que sumiu na noite da neblina, né? E depois eles falaram à família que ele morreu no deserto, né? Lá no norte, lá. E ela fica tendo pesadelos com isso, né? A morte do pai, que ela acha que é o conde. Depois ela é chamada para identificar o corpo que supostamente seria do conde, né? Mas isso é outra parte da história. Eu acho interessante agora, a partir da página 360, nessa edição, né? 358, 59, 60, que agora vai desenvolver como é que vai ser esse governo socialista, né? Porque aí os socialistas venceram por uma margem, né? E aí eles vão ter que vencer justamente, além das eleições, né? Ou seja, venceram no jogo democrático as eleições, só que agora a esquerda vai ter que governar, né? É aí que está o problema, como é que a esquerda vai governar, e a gente vai ver como é que será esse governo da esquerda, até o golpe, a gente já sabe acontecer, né? Lá, a gente não fala que é o Chile, mas a gente sabe que é o Chile. Em 73, ou seja, setembro de 73, as forças, né, do general Pinochet vão dar um golpe, né, com apoio de forças, né, estadunidenses, etc. Né? E a gente sabe, aí vai ser o final da história, o que vai acontecer com os restantes personagens. Né? Então, vamos reler essa parte final para justamente saber o que acontece com os vários personagens, várias épocas, e quem sobrevive no final, né? Quem sobreviverá nessa história. Tá. Importante também, né, só para concluir, importante também saber esses personagens que estão aqui, né, no romance, a chave, né, por exemplo, quem que é o poeta, quem que é o presidente, quem que é o candidato, né, então são esses personagens que a gente vai ver aqui, e essa intrusão, né, do novo antagonista da história, né, o novo vilão da história, que é esse neto bastardo, né, está aparecendo demais na história aqui, deve ter algum momento que ele vai aparecer mesmo como antagonista declarado, a gente vê que ele é um assediador, né, que ele quer se vingar, mas ele vai, esse Esteban, né? Esteban Garcia, ou seja, a mistura dos dois nomes, né? Então é a ironia do destino mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que tenha um final feliz, mas, né, a gente sabe o que aconteceu no Chile, né? Então eu acho que não vai ter final feliz essa história, né? Então é uma expectativa de leitor, até porque fala o capítulo, né? O período da decadência, Então já mostra que, na medida que a Clara morreu, né? Então toda aquela áurea que tinha na história já é outra, né? Já é outra
né, com a morte da Clara, que é uma das principais. Só sobrou agora o Esteban, né, o senador conservador. Ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.